Olá, pessoal. Bem-vindos novamente a mais uma aula de espontaneidade cinética. A gente continua ainda com o assunto de equilíbrio ácido-base, mas hoje especificamente sobre soluções tampão. Aqui novamente as nossas principais referências, o Atkins e o Coates, e quem quiser também pode, claro, usar o Brown. Vamos começar então com o conceito de soluções mistas. Uma solução mista é aquela onde nós temos um ácido ou uma base que se mistura, ou aos quais se misturam os seus sais. Então, por exemplo, eu posso ter uma solução de ácido clorídrico, HCl, e jogar lá dentro NaCl, que é o sal de NaCl, é o sal do ácido clorídrico, por exemplo, né? O detalhe é que quando a gente já viu é que quando a gente joga NaCl em água, por exemplo, né? Então Na e Cl-, a gente percebeu que nada acontece com o pH da água, porque o Na veio de uma base forte, então ele não tem tendência a reagir com água, e o Cl- veio de um ácido forte, e também não tem tendência a reagir com água. Portanto, quando eu jogo NaCl a uma solução de ácido clorídrico, acontece o mesmo efeito. Quer dizer, não há alteração de pH. Agora, quando, quando existe um ácido fraco em solução e eu jogo o sal da sua base conjugada, essa base conjugada é mais forte, lembrem-se. Então, ela vai reagir com água. Então, por exemplo, se eu tiver uma solução já pronta de ácido acético, né, que é esse, ácido acético, e jogar dentro dessa solução acetato de sódio, lembrem-se, o acetato é a base conjugada do ácido acético. E a gente viu também que o acetato de sódio, quando colocado em água, o sódio não reage com água, mas o acetato reage e aumenta o pH, porque ele forma íons hidroxila. Então, quando eu tenho uma solução de ácido acético e eu jogo o sal do ácido acético, que é o acetato, ele vai alterar o pH, vai fazer o pH aumentar um pouco. Se for uma base fraca, por exemplo, uma solução de amônia, né? De amônia, fica uma solução básica. Se eu colocar lá dentro o sal da solução de amônia, que é o sal da amônia, aliás, que é o NH4 mais Cl, esse é o ácido conjugado da base amônia. Então, se eu jogar o sal da amônia, esse ácido conjugado, a gente viu, também reage com a água e forma íons H3O+. Portanto, o pH da solução de amônica, que é básico, vai diminuir um pouquinho, porque vai gerar íons H3O+. O que importa dizer aqui é que nesses três casos, existe então a definição de soluções mistas. As três soluções são chamadas de soluções mistas, que são soluções que contêm ácidos e seus sais ou bases e seus sais. Da definição então de solução mista vem a definição de solução tampão. Solução tampão é uma solução mista que tem a capacidade de resistir, isso aqui é importante, a variações no pH ao se adicionar pequenas quantidades de ácido ou base forte. Os dois componentes, a gente vai ver quais são esses dois componentes, não podem se neutralizar, mas devem neutralizar ácidos e bases fortes. Um tampão, então, ele normalmente pode ser formado por um ácido fraco e o sal da sua base conjugada. Então, por exemplo, ácido acético e o sal da sua base conjugada, que é o acetato. Então, pode ser acetato de sódio, acetato de potássio, acetato de lítio. Qualquer base que tenha, qualquer sal que tenha a base conjugada acetato. A base fraca, então, amônia, e o sal do seu ácido conjugado. Então, por exemplo, cloreto de amônio, brometo de amônio, tudo isso é o sal do ácido conjugado da amônia. Os dois juntos em solução formam o que se chama de tampão. Mas, de novo, precisa ser um ácido fraco ou uma base forte. Ou uma base fraca, repetindo. Para ser tampão, precisa ser o ácido fraco e o seu sal, ou a base fraca e o seu sal.
Então, onde são usadas essas soluções tampão? Relembrando, né? E insistindo, soluções tampão são aquelas soluções que oferecem resistência à mudança de pH, onde, mesmo se adicionando ácidos e bases fortes, o pH varia muito pouco. Então, essas soluções são utilizadas principalmente para calibrar pH-metros, né, que são aparelhos que medem o pH. Então, antes de medir o pH, a gente calibra o aparelho com a solução tampão. Usado em culturas de bactérias, às vezes culturas de bactérias exigem um pH preciso e sem mudanças. Então, é utilizada a solução tampão para cultivar bactérias, por exemplo. Algumas reações químicas acontecem sob determinados pHs. Então, se ela tiver pH ácido, por exemplo, ela vai mais rápido, alguma coisa assim. E aí, então, as soluções tampão também são utilizadas nessas reações para manter estabilidade no pH. Exemplos de soluções tampão naturais. O oceano, por exemplo. O oceano é uma solução tampão. E é importante que o pH do oceano não modifique para que as espécies marinhas possam viver. Então, quando acontece grandes desastres, né, além de ser o fato de substâncias tóxicas, é porque também o pH pode ser alterado. Isso gera graves problemas ambientais. Um outro fluido natural que é tamponado é o nosso sangue. O sangue é tamponado porque o nosso corpo não admite muitas variações de pH bruscas, muito altas e bruscas. Então, o pH do nosso sangue varia entre 7,3 e 7,5, não mais que isso. Isso porque o pH é tamponado. Que tipo de soluções tampão nós temos, então? Nós temos os tampões, né, nesse caso, ácidos e básicos. Então, no caso do ácido, consiste de um ácido fraco, sempre, isso é muito importante, é sempre o ácido fraco. O ácido forte não forma tampão, nem base forte. Só ácidos fracos e bases fracas. Então, ácido fraco e sua base conjugada fornecida como um sal. Então, aquilo que eu disse, ácido acético e acetato de sódio. Esse tampão ácido, ele tampona as soluções no lado ácido da neutralidade, quer dizer, em pH menores que 7. Então, se você precisa de uma solução que tenha pH menor que 7, e esse pH não tem que resistir a mudanças, então você vai usar tampões ácidos. Aqui temos, então, um exemplo de solução tampão. Repetindo, né, a solução tampão é uma solução onde nós temos um ácido fraco dissolvido em água, junto com a sua base conjugada, junto com o sal da sua base conjugada. Então, por exemplo, esse tampão tem aqui o ácido acético e também o acetato de sódio, o acetato que é a base conjugada do ácido acético. Então, aqui a gente tem, pode escrever aqui, o acetato de sódio. Quando isso acontece, então, temos o tampão. Nesse caso, as concentrações de ácido acético e acetato são iguais. Então, a gente pode calcular aqui qual é o pH do tampão. Se a gente escreve a equação de ionização do ácido acético, como a gente já aprendeu, então tem aqui ácido acético em água, dando o acetato mais H3O+. Escrevemos a constante de ionização, o Ka, para o ácido acético, que fica concentração de H3O+, vezes a concentração de acetato, dividido pela concentração de ácido acético. Aqui está faltando um H. Esse valor é 1,8 vezes 10 a menos 5. Se a gente isola a concentração de H3O+, e passa o ácido acético para lá multiplicando e o acetato para cá dividindo, a gente chega nessa equação aqui. E aqui, lembrando que a concentração de ácido acético é igual à concentração de acetato, a gente pode cortar. Cortando essas concentrações, ou seja, a divisão dessas concentrações é igual a 1. Aqui, nesse caso, está dizendo o quê? Que a concentração de H3O+ é igual ao Ka. Portanto, se a gente aplica a regra do log, pH é menos log de H3O+, que é igual a menos log de Ka. Ou seja, a gente aplica o log nessa equação toda.
Então, de novo, pH é igual a menos log de H3O+, que é igual a menos log de Ka, que é igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Isso dá 4,74. Essa é a situação quando as concentrações são iguais, a concentração do ácido é igual à concentração da base conjugada em solução. Essa é a concentração em que pH é igual a pKa, e que nesse caso é 4,74. Então, como que funciona, né, o tampão? Um exemplo aqui. E depois eu vou até deixar um link para vocês de um vídeo, de uma ilustração, que vai mostrar melhor o que eu estou dizendo. O tampão, ele, de novo, né, ele vai estar presente no tampão um ácido e a sua base conjugada. Aí fala, mas qual é a diferença quando a gente escreve a constante de ionização, que a gente já tem a base conjugada, e do tampão? A diferença é que a gente coloca o ácido em água e ele vai acontecer isso, e vai formar a base conjugada, que, como a gente viu, é em pequena quantidade, né? Em torno de 5% a gente já viu de ionização. No tampão, a gente pega um sal dessa base conjugada e coloca lá dentro também, em concentração alta. Então, aí o que acontece? Um pouco do equilíbrio volta também para formar mais ácido acético, por exemplo. Então, nós temos em grande quantidade o acetato e o ácido acético. Isso é um tampão. E às vezes as concentrações são até iguais, né? Que aquele caso que a gente viu lá atrás, em que quando as concentrações são iguais, o pH é igual ao pKa do ácido. Muito bem. Mas o que acontece então quando eu tenho um tampão e agora eu quero testar esse tampão? Então eu vou colocar um ácido forte ou uma base forte e ver o que acontece. Então, a primeira coisa a raciocinar é, quando eu colocar um ácido forte, por exemplo, ácido clorídrico, para testar o tampão, a gente vai formar H3O+, né, mais Cl- aqui em água, né? Esse H3O+, o que vai acontecer? Ele vai reagir com o íon acetato que está em solução. Se ele reage com o íon acetato, ele está consumindo esse acetato. O que o equilíbrio faz? Desloca mais na formação de acetato. Se eu faço o contrário agora, eu tenho um tampão e vou colocar íons hidroxila, por exemplo, ou seja, adicionar NaOH no tampão, que é uma base forte, né? Então vai ficar Na mais e OH menos, e quem vai reagir é o OH menos. Ele vai reagir com quem agora? Ele vai reagir com o ácido acético, que é uma base, então, portanto, ele vai reagir com o ácido acético. Se ele está reagindo com o ácido acético, ele vai o quê? Consumir o ácido acético. O que o equilíbrio faz? Vai retornar na direção dos reagentes para produzir mais ácido acético. Por isso, o pH vai se mantendo relativamente constante, até uma hora, obviamente, de tanto colocar ácido forte ou de tanto colocar ácido, uma base forte, que o tampão acaba se desfazendo. Mas ele resiste a essas variações por causa desses deslocamentos de equilíbrio. É isso que é o tampão. Então, como eu disse, eu vou colocar um videozinho para vocês que vai ilustrar melhor isso que eu estou falando. Aqui a gente tem um esqueminha para ilustrar melhor. Então, um exemplo de novo, né, o mesmo exemplo, aliás, de um tampão com concentrações iguais, ou seja, tem a concentração de ácido acético é igual à concentração da sua base conjugada, ou seja, foi colocado sal em solução até a concentração da base ficar igual à concentração de ácido acético. Então, essas são as duas principais espécies no tampão, o ácido e a sua base conjugada. E agora vamos testar o tampão. Se eu colocar uma base forte, vamos ver se vai mudar muito o pH. O que acontece? Uma base forte, que está aqui o OH-, ela vai reagir com uma dessas duas espécies. Se ela é uma base, portanto, ela não vai reagir com essa espécie que é básica, vai reagir com essa que é aqui, que é ácida. Está aqui, ó, a reação. Então, o OH- reage com o ácido acético e forma mais acetato. Ao formar mais acetato, tá aqui, então aumentou a concentração de acetato, né? Ao formar mais acetato, o equilíbrio tende a ser restabelecido, voltando a formar mais ácido acético. Aqui, no contrário, se eu imagino um tampão em que agora eu vou adicionar um ácido forte, HCl, como eu falei ali atrás.
O HCl vai reagir, o H3O+ do HCl vai reagir com quem? Com a base acetato, tá aqui a reação. Vai formar mais ácido acético. Então, aqui, ó, aumentou a concentração de ácido acético. Como aumentou, o equilíbrio tenta restabelecer e voltar para restabelecer a concentração de acetato e de ácido acético. Vai diminuir a concentração, tenta diminuir a concentração de ácido acético. Nisso, o pH vai mudando muito pouco, porque o equilíbrio, como a gente já viu, é dinâmico e fica o tempo todo acontecendo para evitar grandes variações de pH. Nesse slide, um exemplo de tampão básico, que é a mesmíssima coisa, não é que o tampão ácido, o mesmo raciocínio. Então, um tampão básico onde as concentrações, por exemplo, de amônia em água, né? Amônia e o seu sal, do seu ácido conjugado, amônia que é uma base fraca, e do seu sal conjugado, por exemplo, NH4 mais Cl menos, onde a concentração de amônia e de NH4 mais são iguais. Coloca-se cloreto de sódio, coloca-se cloreto de amônio até a concentração igual de amônia presente em solução. Então, tá aqui. A gente já sabe que a amônia se ioniza dessa forma. Aqui está o Kb, que é a constante de ionização da base, OH- vezes NH4 dividido por NH3, isso é 1,8 vezes 10 a menos 5. A mesma coisa, a gente isola a concentração de OH-, passa o NH3 multiplicando, passa o NH4 mais dividindo, está aqui, e aplica log em toda essa equação aqui. Então, fica... se quando a gente aplicar log, isso aqui vira POH. Então, o menos log de OH-, que é igual a menos log de Kb, que é igual a menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Que nesse exemplo, coincidentemente, também é 4,74. Então, quando as concentrações da base e o sal do seu ácido conjugado são iguais, o POH é igual ao PKB. O mesmo raciocínio vale para tampão básico, né? Então, no tampão básico, ele consiste de uma base fraca e seu ácido conjugado fornecido na forma de sal. E ele tampona as soluções no lado básico da neutralidade, ou seja, tampona as soluções para pH maiores que 7. Nesse caso também, o mesmo raciocínio que vocês vão poder acompanhar pelo videozinho, do funcionamento do tampão, da ação do tampão. E é isso, a base fraca, quando tem o tampão, né? Então, vamos supor que tem NH3 mais água, e aqui vai dar NH4 mais OH-. O tampão, como que ele é formado então? Ele é formado da base e o sal do sal desse ácido conjugado. A gente coloca mais cloreto de amônio, por exemplo, numa solução de amônia. E se as concentrações forem iguais, como a gente viu, a gente tem um tampão cujo pH é igual ao POH é igual ao PKB da base. E aí, então, como que reage isso? Do mesmo jeito. Está escrito aqui, ó, a base fraca recebe prótons dos íons H3O+. Então, se eu adicionar um ácido forte para testar o tampão, o íon H3O+, vai reagir com NH3. Como ele reage com NH3, ele vai consumir o NH3. Então, o tampão desloca da direita para a esquerda para formar mais NH3. Se eu for testar o tampão agora com uma base forte, com NaOH, então o NaOH vai reagir, ou melhor, aí o íon hidroxila vai reagir com o ácido conjugado, que no nosso caso é esse. Como ele vai reagir, o íon hidroxila vai reagir com o ácido conjugado, vai consumir essa nossa espécie, então o equilíbrio desloca para formar mais essa espécie, e assim mantém o pH inalterado. A gente vai ver agora como que a gente então planeja um tampão. Ou seja, como que a gente prepara um tampão? Quais cálculos a gente tem que fazer para preparar um tampão eficiente? E para fazer isso, a gente faz uso de uma equação muito conhecida, que é a equação de Henderson-Hasselbalch.
A equação de Henderson-Hasselbalch relaciona as espécies presentes num tampão e torna o cálculo, a gente chega numa equação final que torna o cálculo mais fácil na preparação de um tampão. Então, por exemplo, olha, tem aqui o ácido, né? Aqui está mostrada a ionização de um ácido, que a gente já está cansado de ver. E aqui a constante de ionização. Muito bem, se eu aplico, aqui ele rearranjou só a equação, né, do que estava mostrado aqui, e aplicou o log nessa equação. Então ficou menos log, na verdade. Então ficou menos log de Ka é igual a menos log de H3O+, menos o log dessa divisão aqui. E aí, continuando, então, a gente tem que menos log de Ka é o pKa. O menos log de H3O+ é o pH. E aqui a gente deixa do como está. Menos log de A- sobre HA. Essa fórmula a gente rearranja aqui também. Por exemplo, isola o pH, então passa esse termo para o outro lado. Então, nós chegamos a essa equação que pH é igual a pKa mais log de A- sobre a concentração, log da concentração de A- sobre a concentração de HA. Isso aqui é, por exemplo, a base conjugada. Quando eu tenho o tampão, então, de novo, quando eu tenho o tampão de um ácido qualquer, então aqui, ó, eu tenho essa equação, que também é a equação de ionização do ácido, e o tampão, o que eu faço? Eu acrescento na mesma solução, né? Então, aqui na mesma solução eu tenho HA e acrescento A-, o sal, o sal, por exemplo, acetato de sódio. Se eu tenho um ácido acético, eu acrescento acetato de sódio. Pronto, formei um tampão. Agora, eu quero controlar o pH. Na verdade, eu quero pH, um pH 5, por exemplo. Como que eu vou formar um tampão que tenha pH 5? Aí a equação de Henderson-Hasselbalch ajuda nisso. Por quê? Ele diz o seguinte, que o pH, a fórmula é essa, pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido. Então, vamos supor, se eu coloco 0,1 mol aqui de 0,1 mol de acetato de sódio, que é a base conjugada, né, o acetato, e 0,1 mol de ácido acético, então, como as concentrações são iguais, eu posso cortar e vou ter que aqui, ó, o pH é igual ao pKa. Qual é o pKa do ácido acético? 4,75. Então, se eu coloco concentrações iguais, eu tenho o pH desse tampão igual a 4,75. Mas com essa aqui, com essa relação, eu posso construir o tampão que eu quiser, né? Dobrando a concentração da base em relação ao ácido ou vice-versa. Enfim, posso colocar a concentração que eu quiser da base conjugada e do ácido e vou saber calcular o pH. Para facilitar o tampão que a gente precisa, é importante que a gente escolha por exemplo, eu quero um tampão cujo pH seja 5. É mais fácil que eu escolha um ácido que tenha o pKa já próximo ou igual a 5, porque eu posso colocar concentrações muito próximas do meu ácido e do meu sal da base conjugada, né? Então, isso facilita muito na hora de produzir o tampão. Vejam esse exemplo aqui, então, para preparar uma solução tampão. Diz o seguinte: suponha que estejamos cultivando bactérias que requerem um ambiente ácido e que desejamos preparar um tampão com pH aproximadamente igual a 4. Como primeira tentativa, preparamos uma solução tampão constituída de acetato de sódio, 0,04 mol por litro, e ácido acético, 0,08 mol por litro, a 25 graus. Então, prepare-se para adicionar mais ácido ou base para ajustar o pH ao valor que queremos. Qual é o pH da solução tampão original? Então, ele está dizendo, vou usar essas concentrações aí de sal e de ácido. Vamos ver se vai ser suficiente para chegar num tampão próximo de 4. Se não for, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar um pouco mais de ácido ou um pouco mais de base forte. É isso. Então, para isso, a gente usa a equação pH é igual a pKa mais log da concentração
do A-, que no nosso caso é o acetato, sobre HA. Lembrando aqui que é o ácido acético. Então, o ácido acético tem Ka igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. E o pKa do ácido acético é 4,74. Muito bem. Então, aqui, ó, pH é igual a 4,74, que é o pKa, mais o log, o A-, quanto que é? 0,04. E o ácido, a concentração do ácido, 0,08. De forma que eu terei aqui, deixa eu ver aqui, ó, terei aqui que pH é igual a 4,74 mais log de meio, que é simplificar isso 0,04 com 0,08. Eu posso escrever log de meio ou, se eu inverto aqui a fração, fica menos log de 2. Então, pH é igual a 4,74 menos log de 2. Você pode resolver dos dois jeitos. Os dois jeitos tem que dar a mesma coisa. O log de 2 equivale a 0,3. Então, vai ficar aqui que pH é igual a 4,74 menos 0,3. Vou até só confirmar aqui para vocês que é 0,3. Aqui 0,3. Portanto, o pH é igual a 4,44. É o que vai dar. Aí ele diz: prepare-se para adicionar mais ácido ou base para ajustar o pH. Se o pH é 4,44, eu preciso um pouquinho mais próximo de 4. Eu preciso abaixar esse pH. O que é que eu vou adicionar? Vou adicionar um pouco de ácido, né? Se for o caso, vou adicionar um pouquinho de ácido forte, por exemplo, que aí vou diminuir esse pH. De novo, e para resumir, então, para preparar um tampão ácido, selecionamos um ácido fraco com um pK próximo do pH desejado e adicionamos a sua base conjugada na forma de um sal. Para preparar um tampão básico, nós selecionamos uma base fraca com um pK próximo do pH desejado e adicionamos o seu ácido conjugado na forma de um sal. No caso aqui do tampão básico, tem duas formas que a gente pode usar a equação. Uma delas, para tampão básico, é POH, né, é igual a PKB mais o log do ácido conjugado sobre a concentração da base. Ou a outra forma, que é a que está escrito aqui, ó, é continuar com pH é igual a pKa, assim, simplesmente para usar a mesma fórmula, né? Mais log da base sobre o ácido conjugado. Vejam que inverteu, né? Mas nesse caso a gente continua usando a mesma fórmula que para um ácido, por exemplo. Ah, mas como que eu consigo usar o pKa? Lembrem-se sempre, se é uma base, se você sabe o pKb, você sabe o pKa, né? Porque pKb mais pKa é igual a 14. Então, se você sabe o pKb da base, você pode usar essa fórmula que você já guardou, que é mais simples, e usar o pKa. Só o cuidado aqui, nesse termo, que precisa lembrar também que tem que estar invertido em relação a esse, tá bom? Muito bem, então a gente preparou o tampão. A gente verificou, viu a concentração do sal que tem que colocar, a concentração do ácido e preparou o tampão. Mas então, o que é a capacidade tamponante? O que é a capacidade de um tampão? É a quantia de ácido ou base que um tampão é capaz de neutralizar antes que o seu pH varie consideravelmente. Ou seja, a gente preparou o tampão está lá pronto, tampão no pH próximo a 5.
Então, a gente vai testar o tampão adicionando ácido ou base forte nele e vai ver o quanto varia o pH. Quanto menos ele variar o pH, significa que maior é a capacidade tamponante desse tampão. Então, a máxima capacidade de um tampão existe quando a concentração do ácido e da base conjugada são grandes, né? Tipo 1 mol por litro, e aproximadamente iguais uma outra. Então, se eu usar 1 mol de cada uma, eu vou ter uma capacidade tamponante muito grande. 0,1, ainda é considerado alto, 0,1 mol por litro de cada concentração, também é uma boa capacidade tamponante. E o que é faixa de tamponamento? É o intervalo de pH em que o tampão neutraliza efetivamente ácidos e bases. Então, por exemplo, se eu vou fazer um tampão de ácido acético, na faixa do pKa dele, que é 4,74, 4,75, enfim, a capacidade tamponante dele corresponde a duas unidades ao redor do pKa. Então, a capacidade tamponante dele vai estar entre 5,74 e 3,74. Então, 2 unidades ao redor do pKa, né? 3 e 5 aqui ao redor do pKa, que é 4,74. Tá bom? Então, essa é a capacidade, essa é a faixa de tamponamento. Ele vai funcionar melhor nessa faixa do pKa dele. Agora, vamos tentar entender como que a gente calcula o efeito do tampão e qual a diferença de uma solução tampão e uma água pura, por exemplo, quando nós adicionamos ácido ou base. Então, aqui. Um tampão foi preparado pela adição de 0,3 mol de ácido acético e 0,3 mol de acetato, ou seja, concentrações iguais de ácido e da base conjugada, do seu sal. Por exemplo, aqui, quando fala que adicionou 0,3 mol de acetato, significa 0,3 mol de acetato de sódio, tá? Mas como o sódio não participa, não se escreve. Em água suficiente para perfazer 1 litro de solução. Ou seja, o pH deste tampão é 4,74, porque as concentrações são iguais, né? As concentrações são iguais, e pela equação de Henderson-Hasselbalch, a gente vai cortar uma e a outra e vai dar que o pH é igual ao pKa. E, portanto, o pH desse tampão é 4,74. Então, vamos fazer primeiro um teste. Calcule o pH se 0,02 mol de NaOH fosse adicionado a 1 litro de água pura, ou seja, esqueça o tampão. Vamos fazer um cálculo agora. Vamos calcular, pegar um outro frasco, põe água pura e adiciona 0,02 mol de NaOH. O que vai acontecer? Depois, pega esse tampão que foi preparado e adiciona os mesmos 0,02 mol de NaOH. E vamos ver o que vai acontecer com o pH. Resolvendo o item A, então, do problema, que vocês já sabem como que é, porque trata-se de uma base forte, né? Aqui, ó. Que é dissolvida em água. Então, se eu usei uma concentração de 0,02 mol por litro dessa base forte, significa que ela vai se dissociar em água, vai formar 0,02 desse e 0,02 mol por litro desse. Portanto, se eu aplicar o menos log, eu vou ter o POH. Tá aqui. Eu quero saber o pH. Então, pH é igual a 14 menos POH. pH é igual a 14 menos o menos log, que é o POH, né? Menos log de 0,02. Isso dá o pH é igual a 12,3. O que significa isso? Significa que a água pura, que tem pH em torno, né, de 7, quando eu coloco 0,02 mol por litro de uma base forte, o pH salta para 12,30, ou seja, um aumento de 5 escalas de pH. Ele salta, a solução fica extremamente básica, né? Simplesmente adicionando um pouco de base. Esse é o cálculo simples para quando a água é pura e base forte. Agora, vamos verificar o que acontece com o tampão. A primeira coisa a escrever é a equação de reação ácido-base. Nós temos no tampão duas espécies importantes, que são o acetato e o ácido acético. E eu vou adicionar uma base forte. Com quem que essa base forte, representado pelo hidroxila, vai reagir? Com a espécie ácida, que é o ácido acético. Então, tá aqui, ó.
a reação de ácido acético com OH-, dando acetato, vai gerar mais acetato na solução e água. Então, vai ser a reação que nós temos ácido acético e OH. A concentração inicial de ácido acético é 0,3 e a concentração de OH 0,02. Então, esse aqui é o reagente limitante. E aqui também no tampão nós temos 0,3 de concentração de acetato. 0,3 tudo isso aqui em mol por litro, né? Então, esse aqui é o limitante. Então, esse aqui que vai reagir. Se eu vou reagir 0,002 da base, como é 1 para 1, eu vou reagir 0,02 ou 20, né, 0,020 de ácido. E vou formar 0,02 de acetato, porque é tudo 1 para 1 para 1. Muito bem. Então, após a reação, nós vamos ter o quê? Então, essa é a primeira adição de OH. Podem ter sucessivas adições. Em todas as adições, nós temos que fazer essa tabela. Todas as adições temos que fazer esse cálculo. Então, para sucessivas adições, a gente vai fazer uma tabelinha diferente. Mas, então, nessa primeira adição de OH-, a gente vai ter o seguinte, que vai sobrar 0,280 de ácido acético, vai consumir tudo que a gente colocou de OH- e vai aumentar a concentração de acetato de 0 para 0,32. Ou seja, nós vamos usar a equação de Henderson-Hasselbalch agora depois de adicionar a base, que é pH igual a pKa mais log da base conjugada sobre o ácido. A gente substitui os valores que nós temos. Eu disse para vocês que o pKa do ácido acético é 4,74, ou melhor, isso, é o pKa que é 1,8, o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5 e o pKa 4,74. Agora a gente coloca os novos valores aqui na equação, que nós obtivemos depois da adição da base, que é 0,320 e 0,280. Calculamos o novo pH, 4,80. Qual era o pH inicial, que é o pH quando as concentrações de ácido acético e de acetato eram iguais? Era 4,74, que é o mesmo valor do pKa. Mas, quando a gente adicionou base, o pH aumentou para 4,80. Vejam a diferença quando se tem um tampão. O tampão segura muito a variação de pH, porque quando é em água pura, muda de 7 para 12,30. Quando nós temos o tampão, adicionando a mesma quantidade de base, mudou de 4,74 para 4,80. Para terminar a aula, então, esse aqui é o exercício para presença e nota. É a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, com a diferença aqui agora. Em vez de adicionar OH-, em vez de adicionar uma base forte, a gente vai adicionar um ácido forte, como, por exemplo, ácido clorídrico. Então, agora, o ácido clorídrico ele vai reagir com uma das espécies do tampão. E não é agora o ácido, ele reage, então, com a base, né? Então, vocês têm que escrever a base conjugada, vocês têm que escrever essa equação para determinar o quanto o tampão vai variar o pH. Lembrem-se sempre, então, que o Ka do ácido acético, que vai precisar usar, é 1,8 vezes 10 a menos 5, e aí vocês precisam calcular o pKa para depois usar a equação de Henderson-Hasselbalch. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, e vejo vocês, então, numa próxima aula. Abraços e até mais. Obrigada.